Finalmente, vamos para a nossa aula de hoje sobre o passado do inglês. Então, a gente vai entender juntos como usar o past simple e a gente vai entender isso com um texto. Hello! Eu sou a sua professora de inglês, I am Teacher Maria Vitória. E é claro, antes da gente começar, quero lembrar você de algo importante, tá bom? Não se esqueça de deixar aí o seu like, porque isso ajuda bastante. E também deixar nos comentários o que vocês estão achando dessas aulas. Eu amo saber a opinião de vocês. E também se inscreva aqui no canal e seja muito bem-vindo. Mas é claro que é importantíssimo você entender também como vai funcionar a dinâmica dessa aula. Primeiro, eu vou ler o texto. Depois, nós vamos juntos entender aí a estrutura que está nesse texto. E, por fim, a gente vai entender juntos o que esse texto está dizendo, tá bom? Então, importante pegar uma caneta, o seu notebook, o seu caderno aí de inglês e bora lá estudar. Então, vamos começar aqui lendo o texto, tá bom? Você pode sim também ir lendo junto comigo, tá? Enquanto eu vou lendo aqui. E eu super indico, é claro, porque ajuda muito na pronúncia. Então, vamos lá. A busy week. Last week was really busy for me. On Monday, I had an important meeting at work, and it lasted all morning. In the afternoon, I answered emails and finished a report for my boss. On Tuesday, I worked from home. I woke up late, so I skipped breakfast and just drank coffee. I spent most of the day in front of my computer. And by the end of the day, I felt exhausted. During the week, I didn't go out much. I cooked dinner at home, watched a few episodes of a series, and went to bed early. On Friday night, I finally met some friends for pizza. We talked, laughed, and stayed out until midnight. On Saturday, I slept a lot and relaxed. Sunday was quiet. I cleaned the house and prepared for another week. It was a long week, but I got a lot done. So that was the test. Então, nós vamos entender agora a estrutura que tem nesse texto. Na verdade, todo o texto aqui, ele tá com a estrutura do passado no inglês. Então, vamos entender aqui juntos. Ó, vou compartilhar aqui com você a parte do grammar. Então, a gente tem aqui quando que você vai usar. Então, use, né? Então, você vai usar para descrever ações que aconteceram e que terminaram no passado. Então, não é aquilo de que começou no passado e ainda está acontecendo agora. Você fez lá no passado, pronto, acabou. Então é exatamente isso, tá bom? Então aqui a gente tem um exemplo. I met some friends for pizza. Usando aqui, essa frase tá lá no texto também, tá bom? Então quer dizer que eu encontrei, né? Eu encontrei com alguns amigos para comer pizza, ok? E a gente tem a estrutura. Importantíssimo você entender agora como você vai criar essa frase. Na afirmativa, na negativa e para fazer uma pergunta também. Então, se for afirmativa, para te falar assim que sim, eu fiz tal coisa, né? Você vai usar primeiro o subject, que lembra que o subject é o sujeito. Então, pode ser I, you, he, she, it, we, you ou they, ok? E aqui também tem um verbo na sua forma do passado. Então, na afirmativa, esse verbo precisa vir na forma do passado, tá bom? Então, por exemplo, aqui a gente tem um verbo work, a gente acrescentou o ED. Eu vou falar disso daqui a pouco, tá bom? Então, ficou I worked. E aí, tá no passado, tá bom? Então, lembra, o sujeito, igual tem aqui o I, no exemplo, worked, o verbo no passado. E aí, eu complementei com o que eu queria dizer, né? I worked yesterday. Eu trabalhei ontem. Agora, na negativa, tem uma mudança. Por quê? Eu esqueci de falar antes, mas o simple past, a gente usa o auxiliar did. Então, a gente vai estar usando esse did aqui, como a gente está vendo agora, na negativa aqui junto com o not, tá bom? Eu esqueci de colocar aqui o not, mas eu vou colocar junto com vocês. Pronto. Que é a junção do did not. Deixa eu deixar aqui direitinho. Então, aqui a gente tem o sujeito de novo aqui em primeiro, depois o didn't, que é a contração de did not, e se usa mais didn't.
ok? Claro que usa did not, mas assim, se você for perceber, usa-se mais didn't, tá bom? Pode usar os dois. E depois o verbo na sua base normal. Então lembra disso, tá? Porque a gente acaba levando pela a outra regra lá da afirmativa e acaba usando errado. Então lembra, aqui na afirmativa e também na pergunta que a gente vai ver daqui a pouco, a gente vai usar o verbo na sua forma normal. A gente não vai colocar ed, ele não vai mudar a sua forma, vai ser work, que é o exemplo que a gente está vendo aqui. Então, I didn't work yesterday, ok? Mas por quê? Acontece que aqui nessa frase a gente já tem o did que tá dando já essa ideia de passado. Então por isso que não é necessário você colocar o verbo no passado de novo, entende? Então porque o did, ele já faz esse papel de nos dar essa dica que é do passado, sabe? Então ficou I didn't work yesterday. Eu não trabalhei ontem, né? Agora para a pergunta, a gente vai colocar o did primeiro. Então mudou aí, ó. Presta atenção nessa parte, tá? Porque mudou. Vem primeiro o did, depois o sujeito e o verbo na sua forma normal também. Então lembra disso, anota também para você não esquecer. No negative e também na question, né, na interrogative, a gente vai deixar o verbo na sua forma normal. Ele vai mudar apenas quando for na afirmativa, que aí a gente precisa colocar esse verbo no passado, tá bom? Bom, e se você assistiu já o nosso vídeo aqui, porque a gente está seguindo a sequência, né? Se você já viu aqui o vídeo onde a gente fala sobre o presente, você notou já que a gente, no inglês, tem esse padrão também, né? Porque lembra que lá no does, também a gente usava primeiro o does, depois vem o sujeito, depois o verbo. Então a gente vai seguindo esse padrão, ok? Então tenta anotar isso também, que isso ajuda bastante aí. Aí, claro que se você ainda não viu esse vídeo, essa aula aí sobre present simple, pra falar sobre presente, indico, vou deixar aqui embaixo também, tá? Então aqui a pergunta ficou, seguindo aqui o que a gente tá falando desde lá da afirmativa, mas agora perguntando, did you work yesterday? Você trabalhou ontem, né? Você pode também responder de forma bem curtinha, tá? Não precisa, por exemplo, alguém perguntar, did you work yesterday? Aí você fala assim, I worked yesterday, sabe? Você pode responder só assim também, ó. Yes, I did. Claro que ali o I você pode mudar para o sujeito, para a pessoa que você tá falando, né? Acho que eu tô sumindo um pouco aí da câmera, mas acho que vai dar certo aqui. Só para colocar para vocês, no, I didn't, ok? Então você pode responder dessa forma curta. Então, did you work yesterday? Yes, I did. Ou então, no, I didn't, ok? Então vai depender. Aí eu falei para vocês um pouquinho aqui sobre esse verbo ter que acrescentar o ed, né? Isso vai acontecer nos verbos regulares, nos regular verbs, ok? Então aí eu vou acrescentar esse ed. Por exemplo, work fica worked, clean, cleaned, ok? Mas se você quiser, comenta aqui, tá? Deixe nos comentários para me saber, porque às vezes eu não sei o que vocês querem aqui, mas se você quiser eu posso gravar um vídeo só com esses verbos regulares e irregulares e a gente pode aprender juntos vários verbos, ok? Depois a gente tem aqui irregular verbs, que são verbos que vai mudar totalmente a sua forma aqui. Por exemplo, o verbo go, que é de ir, ele fica went. Have fica had. Eat fica ate. Sleep fica slept. Então muda bastante a sua forma, tá? Bom, tranquilo até agora. Se tiver tendo dúvida aí, manda no comentário, tá bom? Não fica com dúvida não. E vamos agora voltar lá pro texto pra gente entender juntos aí o que esse texto tá falando. Ele já tá falando sobre o passado, mas é sobre o quê? Vamos ver aqui. Bom, a gente já tem um título aqui, a busy week. Então quer dizer que busy é ocupado ou agitado. Então quer dizer que foi uma semana agitada, uma semana ocupada. Não sei se isso aqui soou muito bem, mas quer dizer que foi uma semana agitada, com muita coisa para fazer, sabe? E aí ele começa falando assim, tá contando sobre esse busy week, essa semana que foi agitada. Last week was really busy for me. Então quer dizer que semana passada foi muito agitada, corrida, ele estava muito ocupado, tá? Esse busy tem um sentido de ocupado. Então pega mais ou menos esse sentido aí, tá? E usa-se muito os advérbios de tempo também no simple past. Então last week, last Monday, falar sobre a última
o último dia da semana, né? Desculpa, o último final de semana. Então usa muito esse advérbio aqui de last e junto com outra coisa, tá bom? Então usa bastante. O yesterday também usa bastante, ontem. E aí depois ele fala on Monday, então vai contar lá desde a segunda-feira. On Monday, na segunda-feira, tá? Na segunda-feira eu vou marcar aqui também para você anotar aí. I had an important meeting at work. Então, I had an important meeting at work quer dizer que eu tive. Então, had vai ser o passado do verbo have, tá? E quer dizer que o quê? Que eu tive uma reunião importante no trabalho. And it lasted all morning. E durou a manhã toda, tá? Então, lasted tem esse sentido também aqui que a gente viu lá de last aqui, né? Mas tem esse sentido de duração, tá? Então, lasted. In the afternoon, agora de tarde. In the afternoon, de tarde, ou na parte da tarde, I answered emails and finished a report for my boss. Então, I answered, que é eu respondi. Então, answered é o passado do verbo answer. Eu respondi e-mails e finished a report for my boss. E eu terminei um relatório para o meu chefe, tá bom? Então, finished é terminou, depende da conjugação, mas finish é terminar, tá bom? Então, todos esses que estão aqui em negrito são verbos do passado, tá? Só para você se situar aqui em relação a isso. Vamos agora, falou sobre Monday, vamos falar agora sobre Tuesday. Lembra que ele tá contando aqui pra gente a semana dele, a última semana dele, tá bom? Então, on Tuesday, na terça-feira, I worked from home. Eu trabalhei de casa, ou home office, né, que a gente já usa assim. Então, worked from home, que é quando você trabalha de casa. I woke up late. Quem assistiu o vídeo do presente simples já viu esse aqui, ó, wake up, que aqui no passado fica woke up, tá? Então, eu levantei tarde, acordei tarde, na verdade, so I skipped the breakfast. Então, eu pulei o café da manhã, tá bom? E just drank coffee, e só bebi café. Então, drank aqui vai ser o passado do verbo drink, ok? E skipped é a gente pular, passar, sabe? Nesse sentido. I spent most of the day in front of my computer. Então, spent é o passado do verbo spend. Então, I spent most of the day in front of my computer. Então, spent, que é no sentido aqui de que ele passou, tá bom? A maior parte do dia dele na frente do computador. É no sentido, spend, é no sentido de gastar também dinheiro, gastar tempo, sabe? Nesse sentido assim. Então, é o passado do verbo spend, ok? And by the end of the day, I felt exhausted. E by the end of the day, e no final do dia, eu me senti, né? Vou traduzir ao pé da letra. Eu senti exausto, tá? Mas eu estava cansado. Então, felt aqui é o passado do verbo feel, ok? Exhausted. During the week, agora falando durante a semana, né? During the week também. I didn't go out much. Então, lembra que no passado aqui, quando for fazer na negativa, a gente usa didn't ou did not e o verbo vem na sua forma normal. Tá lembrado disso, né? Então, I didn't go out much. Então, eu não saio muito, né? Eu não saí muito, desculpa, tá no passado. Eu não saio muito. Então, go out, quando tá perto de out, é no sentido de sair, tá? Então, go out. I cooked dinner at home. Eu preparei a comida, cozinhei, né? A janta em casa. Cooked, no passado de cook, cozinhar. Watched a few episodes of a series. Então, watched é no passado de watch. Então, eu assisti alguns episódios, tá? A few episodes, alguns, poucos, na verdade. Poucos episódios de uma série. And went to bed early. Lembra que no go, ele é um verbo irregular, então ele muda a sua forma. Então, aqui no passado ficou went. And went to bed early. E eu fui para a cama cedo, tá bom? Ok, chegamos aqui on Friday. Quem já viu aí o que é Friday?
Friday, sexta-feira. Então, on Friday night, na sexta-feira à noite, I finally met some friends for pizza. Eu finalmente encontrei alguns amigos para comer pizza, tá? Então, met aqui é o passado do verbo meet. É o mesmo que a gente tem aqui no início dessa palavra, ó, meet. Tá vendo? Escreve da mesma forma aqui, mas é coisa diferente, tá? Lembra que met, conhecer, encontrar, e meeting é reunião. We talked, laughed, and stayed out until midnight. Então, nós conversamos, talked é o passado do verbo talk, laughed é o passado do verbo laugh, que é rir, and stayed out until midnight. E ficamos fora até meia-noite, tá bom? Agora já chegando aqui, ó, no sábado, on Saturday. I slept a lot and relaxed. Então eu dormi muito e relaxei. Domingo foi quieto, então Sunday, domingo, tá? Foi quieto. I cleaned the house and prepared for another week. Então I cleaned, eu limpei a casa, cleaned the house, and prepared for another week. E me preparei para a próxima semana, para outra semana. It was a long week, but I got a lot done. Então, it was a long week. Então, foi uma semana longa, mas eu deixei tudo pronto, né? Fiz tudo que eu tinha para fazer. I got a lot done. Acabei deixando muitas coisas prontas, feitas. Então, got é o passado do verbo get. Ok? Bom, eu espero mesmo que você tenha gostado dessa aula e lembra de entrar também lá no nosso grupo de estudos, porque por lá você tem acesso também à atividade desse texto. A atividade que eu preparei para essa semana vai ser a atividade onde você pode praticar várias habilidades em inglês também, principalmente a fala. Então corre lá para você entrar no nosso grupo, tá bom? Totalmente gratuita também. Bom, vou estar te aguardando aqui na nossa próxima aula e até mais. Bye, bye!